Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos, tocando os corações através do sabor. Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho, rapidinho. Olá, amigo do Museu Esportivo. Olá, amiga do Museu Esportivo. Estamos com esse projeto comemorativo dos 50 anos do Ginásio de Esportes Chico Neto, vai ser em 2026, e os 70 anos do Estádio Lee Davis, que vai ser em 2027. E a gente tem trazido no nosso programa, aqui no nosso canal do Museu Esportivo, figuras representativas da cidade de Maringá, de outras cidades também, ex-jogadores, jogadores, pessoal da imprensa, produtores musicais, muita gente assim ligada a essas duas praças esportivas. E eu tenho um grande amigo, um cara que eu considero demais, um cara muito talentoso, é um cara que eu devo muita obrigação para ele, eu tenho muito agradecimento a fazer por ele ter abraçado o Museu Esportivo de Maringá, sempre com um grande carinho e tal, e fazendo trabalhos, fazendo vídeos para o museu, participando dos nossos eventos. Então, além de tudo, além de ser esse profissional muito bom, talentosíssimo, eu tenho essa amizade com ele e esse agradecimento, que é o Carlinhos Martins, que é um cara aqui de casa, é um cara que está no nosso dia a dia, até porque a gente é meio vizinho, né? E é quase assim, moramos bem próximos. Então, o Carlinhos Martins, eu acompanho a carreira dele e ele acompanha a vida do Museu Esportivo. E hoje, gentilmente, está aqui o Carlinhos Martins para falar conosco. Carlinhos, muito obrigado por você ter aberto na sua vasta agenda um espaço para falar aqui no nosso humilde canal do Museu Esportivo, tá bom? Ô, De Paulo, prazer imenso. Finalmente deu certo, né? É verdade. Que bom, que bom. Eu me sinto envaidecido, honrado, acima de tudo, de poder fazer parte dessa família do Museu Esportivo, de tudo que você vem realizando, tudo que você vem construindo para, acima de tudo, preservar a memória do esporte de Maringá, não só de Maringá, né? O museu hoje não tem fronteira, né? A gente fala do Paraná, do Brasil, ganhou uma dimensão extraordinária e você todo dia está criando uma situação nova aí, exatamente dando essa musculatura para o Museu Esportivo. Parabéns a você, a sua equipe de trabalho. E repito, é um prazer muito grande estar aqui participando desse momento, desse programa com você. Não, eu agradeço você, Carlinhos, porque assim, quando a gente montou o Museu Esportivo, você sabe disso, faz mais de 10 anos. Sim. O que a gente precisa, inicialmente, mais do que as peças, mais do que o acervo, a gente precisa da aceitação da população, né? Exato. A população tem que ver o trabalho que está sendo feito ali e ela tem que apoiar. E o pessoal que milita na área esportiva, a gente tem essa preocupação, falando, poxa, a gente está montando um projeto aqui e esse pessoal que já faz tempo que está na estrada aí trabalhando no esporte, o que esse pessoal está achando, né? O que o pessoal qual vai ser a reação?
E foi a melhor possível, cara. Foi muito legal. E eu agradeço você e tantos outros amigos que nós temos em comum que abraçaram essa ideia de resgate da memória, de preservação da história. Então, eu sou realmente muito grato a você. E eu já vou emendando aqui o que você anda fazendo, né? Eu sei que você estava em Curitiba, depois eu vejo você narrando, eu vejo você no Instagram, no Facebook, e participações e comentando sobre o Campeonato Paranaense. Fala para mim, além do... O Carlinhos, ele é narrador, ele é apresentador, ele narra rádio, narra TV, Carlinhos é cantor, é publicitário, tem mais... Eu estou esquecendo de alguma coisa, então eu queria que você falasse para mim dessa sua vida atualmente, como é que está? Ô, De Paula, você sabe que a minha base é Maringá. Eu não... Mesmo lá, nos meus tempos de Londrina, de Foz do Iguaçu, a minha família, a minha base sempre foi Maringá, e não deixa de ser. Atualmente eu estou no rádio de Curitiba, estou na CBN Curitiba, fazendo o Campeonato Paranaense. É um projeto que eu abracei há 3 anos, convidado pelo diretor da rádio, Amarildo Lopes, que ele é proprietário da CBN Londrina e Curitiba, e na época pelo nosso saudoso Gil Rocha. O Gil montou uma equipe com muito esmero, com muito capricho na rádio CBN de Curitiba e lembrou aqui do amigo. Então, nós fomos fazer parte lá em 2023 desse time, fizemos 2023, 2024 e agora 2025. Mas alternando, né? Curitiba, mas sempre tendo como base a minha cidade, a minha casa, que é Maringá. O Carlinhos, eu queria já entrar na história, que você tem muitas histórias. Nossa, como tem histórias. Eu queria saber de você... antes de começar o programa aqui, o bate-papo, eu falei, vou perguntar para o Carlinhos. E me veio agora essa pergunta aqui, antes da gente entrar. Carlinhos, qual foi o jogo mais importante que você narrou? Eu não diria importante, porque você narrou seleção, narrou. Qual o jogo assim que você narrou, você fala assim com orgulho? Caramba, eu narrei aquele jogo, eu participei daquele jogo. Você tem assim uma ideia de tantos jogos que você já fez? Tem um ou outro assim? Fala para mim. De Paula, não tem. Não tem porque, você disse bem, já fiz seleção brasileira, fora daqui, em vários estádios pelo Brasil, fiz Maracanã, Serra Dourada em Goiânia, Morumbi e por aí afora. Eu penso que o grande jogo, parece uma resposta pronta, é sempre o próximo, sabe? Mas o começo da carreira sempre fica gravado na memória, sabe, De Paulo? Às vezes um jogo que não tem uma importância tão grande, mas para a minha carreira, para a minha vida, tem sentido. Eu me lembro da minha relação, já que esse programa fala muito do estádio Willie Davis e fala também do Chico Neto, e particularmente em relação ao Willie Davis, eu lembro que quando eu queria narrar no rádio, estava tentando começar como narrador esportivo, você se lembra do Manuel Orlando, comunicador da Rádio Cultura, da Rádio Difusora? Sim. Ele me aparece em casa com um chevetinho amarelo do Ferrari Júnior, falou, o Ferrari está convidando você para narrar 2 partidas de futebol numa única noite. Eu falei, mas eu não sei se eu aguento uma, vou narrar 2, e começando, né? Eram 2 partidas do futebol amador regional, De Paula. Aquilo teve uma importância tão grande naquele começo de carreira, numa noite chuvosa de meio de semana, o estádio Willie Davis foi cedido para aqueles 2 jogos decisivos do futebol amador. Lá fui eu, emendei um no outro, preguei naturalmente, você imagina narrar 2 jogos, né? Sem aquela embocadura, sem a experiência do domínio pleno da voz, mas fiz. Então, essas coisas, por mais insignificantes que possam parecer, talvez tenha mais sentido do que um grande jogo que eu fiz no Maracanã, por exemplo. Eu fiz um Flamengo e Atlético Mineiro com 129 mil pessoas no Maracanã, quando o Maracanã podia ter um público desse tamanho, com o Maracanã literalmente tremendo, balançando, mas a mesma importância que tem um jogo desse ali, você transmitindo, no tempo que o rádio não era rede, se você quisesse trazer a emoção de um grande jogo do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, então as emissoras do interior rumavam para as capitais, para São Paulo, para o Rio de Janeiro,
para trazer essa identidade local, para no outro dia você poder conversar com o torcedor local. Então a gente fazia muito isso. E isso tinha para nós uma importância. Pô, vamos fazer um jogo no Rio, vamos fazer um jogo em São Paulo. Mas o mesmo peso tem esse começo de carreira, um jogo do Campeonato Amador aqui, lá nos idos de 1978. É mole, De Paula? Faz tempo, que maravilha. Hein? Agora, enquanto você falava assim, eu falei, já estou pensando em outra pergunta aqui. A inspiração, né? Porque todo profissional do rádio esportivo, todas as profissões, mas no rádio esportivo, o narrador, ele sempre ouve os grandes narradores, né? Sim. Ele vai buscando, assim, ele gosta daquilo, ele faz mais ou menos, quer fazer parecido, daí a pouco ele tem o estilo dele, mas ele sempre se inspira em alguma fera, assim, né? Eu queria saber qual que é essa fera, ou quais foram essa referência? As referências. Muito bem. E uma outra pergunta, já emendando com essa. Ainda dá aquele frio na barriga, independente do jogo que você tem que fazer nos dias de hoje, com toda essa experiência, você ainda fala, nossa, tem jogo aqui, eu tenho que ir. Como é que está isso? Porque eu acho que, de repente, ainda pega. E para muita gente, não sei. Eu queria saber de você. Bom, de trás para frente, então. Ainda dá. Eu duvido qualquer profissional comprometido com o seu trabalho que não sinta um friozinho na barriga antes de começar. Eu me concentro muito, eu aqueço muito a voz. Aliás, é uma coisa que eu aprendi mais recentemente. Eu não era de aquecer, não, sabe, De Paula? E aí ficava cansado. Na metade do jogo, perdia muito da qualidade vocal. E aí entendi que essa questão do cuidado da voz, do aquecimento da voz é muito importante. Então, eu antes de começar uma transmissão, meia hora antes eu estou aquecendo, estou hidratando a garganta, aquela coisa toda que eu achava lá atrás uma bobagem muito grande, mas não é. É extremamente importante. E sim, eu tenho sempre essa preocupação de começar bem. É mais ou menos como a história do goleiro, né? A primeira bola é a fundamental para ele no jogo. Então, começar bem a transmissão determina talvez todo o teu ritmo, todo o andamento da jornada, da transmissão. E como referência, é importante dizer uma coisa, De Paula. Você sabe que ser narrador de futebol não era a minha primeira opção, não, né? Eu sempre fui muito apaixonado, primeiro pela televisão, pelos apresentadores, Jornal Nacional. Então, assim, ficava admirando o Sérgio Chapelin no Jornal Nacional, o Cid Moreira no começo, falava, é isso aí que eu quero apresentar televisão, eu quero apresentar jornal. Mas aí nós tínhamos no Colégio Gastão Vidigal uma equipe que gostava muito de comunicação, eu fazia redação lá no Gastão Vidigal. E aí os meninos achavam que eu tinha jeito para essa coisa da narração esportiva e meio que, eu acho, me arrastaram ali para o estádio Willie Davis. Aliás, foi essa a minha primeira relação com o estádio Willie Davis. Então nós íamos com um gravador, uma caixinha de som, dobramos o administrador do estádio para liberar a nossa entrada, nós entrávamos, eu gravava o jogo narrando, sem muita experiência, pegando aquela intimidade, e o fato é que eu fui tomando gosto por isso, né? O que se propunha a ser narrador, inclusive, nem era eu ia mais para ser o comentarista ali do grupo, mas fui tomando gosto pela coisa, fui narrando, e alguém levou uma fita para o rádio. Levou para a Rádio Jornal na época. A Rádio Jornal estava começando a equipe esportiva dela, e aí vale o registro histórico, porque haviam duas grandes equipes esportivas em Maringá nos anos 70. Na Rádio Cultura, a equipe de ouro comandada pelo Ferrari Júnior, e na Rádio Difusora, a equipe chamada Equipe da Verdade, comandada pelo Antônio Paulo Puca. Uma terceira via, vamos dizer assim, surgiu na Rádio Jornal. Uma proposta, porque o Oswaldo dos Santos, que você se lembra grande também, Oswaldo, grande comentarista. E pai do Oswaldinho, meu amigo pai Oswaldo. Do Oswaldinho, advogado, gente boa, nosso amigo. E Isso. o Oswaldo tinha toda uma intimidade com o futebol, tinha sido jogador no Rio de Janeiro, no Bom Sucesso, carioca, gente finíssima, e ele queria comentar futebol. E aí ele convenceu o senhor Aloysio Barros a montar a equipe esportiva na Rádio Jornal. E aí tinha nessa equipe esportiva da Rádio Jornal o Jurandir Gomes, grande narrador, alagoano, com toda a experiência do rádio de São Paulo, veio, montou uma equipe aqui com, na época, o Gadani,
o José Roberto de Brito, um repórter que veio lá do Mato Grosso, o Maurício Gonçalves, nosso saudoso Zazá. O Maurício Goleiro. tinha recém-encerrado a sua carreira de goleiro, era o plantão esportivo dessa equipe, foi ali que eu conheci o Maurício, com meus 16 anos, e levaram essa fita lá e eu passei a narrar futebol. Quando eu passei a narrar, não, passei a compor a equipe esportiva, a fazer reportagens, a narração só veio essa primeira com Ferrari depois. E eu fazia parte ali como rádio escuta, auxiliando o Maurício, começando a entender essas coisas do rádio, e foi esse exatamente o início. E aí eu comecei a buscar as referências do rádio esportivo. Haroldo Fernandes, em São Paulo, fazia uma voz brilhante, bonita, na Rádio Tupi. Aí, logo depois, aquela equipe que o Osmar Santos montou na Rádio Globo, com o Oswaldo Maciel. O Maciel tive uma influência grande do estilo dele no começo da carreira. Eu gostava mais dessa narração dinâmica, imprimida em São Paulo pelo Osmar, pelo Oswaldo Maciel, Começou com eles, né? Começou Antônio com Edson, eles. exato. Mas gostava muito também, no Rio de Janeiro, do jeito alegre do José Carlos Araújo. E aí vinha também o mais padrão com Jorge Cury, Valdir Amaral. Então eu acho que eu fui buscando um pouquinho desses narradores, tentando mesclar. E também a minha referência local, que eu jamais vou esquecer, o próprio Jurandir Gomes, o jeito concatenado que ele narrava, contando bem o jogo em cima da bola, e o talento inesgotável, fantástico do Antônio Paulo Pucca. Aliás, eu acho que o Pucca foi um dos grandes narradores do rádio esportivo do Brasil, indiscutivelmente, né? É preciso relevar sempre, colocar na posição que ele merece, o grande profissional, o grande narrador que foi o Pucca. Aprendi muito com ele, meu padrinho também. Agora, o Carlinhos, você fala do Pucca, né? E eu vejo em você muito assim, você é muito articulado. Você não é um narrador apenas, né? Como eu falei, você é um apresentador, você é cantor também. Você faz palestras, faz shows, você faz muito. Cantor é diversão, né? Mas você é um cara que se dá bem no palco. Agora, o que eu vejo em você tem, falando em narração, eu penso que você tem essa inspiração, até você falando do Pucca, o Pucca era muito bem articulado, ele tinha um português muito bom, e a voz dele era muito agradável também. Eu penso, eu ligo muito assim, o pensamento meu vai muito para o Pucca quando eu vi ele fazendo os programas dele, a própria narração dele. E eu vejo que você tem assim uma facilidade de comunicação e que o futebol ele te possibilitou até para ter esse pique de você fazer, quando você está fazendo a narração, você parece que sabe o momento da emoção, de segurar, porque o que eu vejo muito é que as pessoas, às vezes, os profissionais, eles se perdem na narração porque o momento não exige tanta emoção. E, às vezes, o momento exige e a pessoa se retrai. E você, e não é porque você é meu amigo, porque você está falando comigo, você sabe, eu acho que a experiência também te possibilita isso, de levar o jogo da forma que ele tem que ser levado. Queria que você me falasse sobre isso. Isso é experiência também, né? Isso é o tempo. Isso é o tempo, a vivência. Não tem outro ingrediente, né, Paula? Ninguém aprende sem a implacável participação do tempo. A gente aprende errando, muito mais do que acertando, né? Então, por muitas vezes, eu perdi o compasso do jogo, por muitas vezes o tempo do jogo eu me perdia um pouco no meio, talvez na dinâmica, e foi o tempo que ensinou. Então, isso não adianta. Ninguém nasce pronto, aí é uma coisa muito extra, muito específica, muito extraordinária. O cara está com 20 anos, é um narrador excepcional. É muito raro isso. E o que ensina, o que dá o equilíbrio, o que dá exatamente essa capacidade de organizar as ideias, de organizar uma transmissão, de contar aquilo com a dinâmica que o público do rádio pede, é o tempo, né? Eu vou fazer 46 anos de rádio, De Paula. Não parece, mas o tempo passou.
Eu fiquei um tempo parado agora, né? Entre 2012 e 2023, eu praticamente não fiz rádio. Estava fazendo televisão, fiz um pouco do Premiere, do Sport TV, mas a televisão, ela tira um pouco da dinâmica do rádio, você tem que tomar cuidado. Aí você volta, tá com pique de televisão, e o rádio precisa de outra levada, de outra dinâmica. Mas eu acho que eu já peguei de volta, e é exatamente isso, é o tempo. E as referências. É importante a gente ter o discernimento, isso vale aí para os colegas que estão começando, estão há menos tempo. A referência é tudo, De Paula. O que a gente coloca como referência para a nossa vida, e eu acho que isso vale em qualquer segmento, qualquer setor da vida. As referências que você toma para a sua vida é que vão determinar a sua performance. Então é melhor sempre a gente buscar as melhores, né? Eu penso assim. Agora, Carlinhos, você falava das referências, da experiência. Agora tem aquela coisa nata, né? Aquilo do cara. Porque aí é você, né? Aí é o Carlinhos, né? Como ele é o jeito dele se expressar. Isso não tira de você isso você carrega pela vida, e aí que acontece o diferencial, né? Então, eu percebo isso, que você tem o estilo Carlinhos, que, lógico, que vai sendo adaptado para uma situação... Ele vai brotando, né? Ele vai brotando. Mas fica a gente começa buscando aqui, pensando um pouco de um pouco de outro e tal. E depois vai adquirindo a própria personalidade. Eu penso que é assim. E algo que é imperceptível. Né? Às vezes a pessoa fala, olha, eu te ouço no rádio, já sei que é você. Eu não consigo me ver assim. Eu não consigo me identificar. As pessoas conseguem. Fala, é o Carlos que está falando, é ele que está narrando. Né? Eu já não tenho essa autopercepção. Mas é resultado exatamente do tempo. Daquilo que a gente desenvolve, de alguns cacuetes, inclusive, de algumas oscilações e tudo mais, e que acaba criando uma marca registrada, né? Alguns bordões também, essa coisa toda. E como é que é, Carlinhos, você andando... eu digo Maringá, porque, como você fala, é tua terra, né? Minha terra. Teu porto. Terra que eu amo. Como é que é você andar pela cidade e as pessoas te encontrar, assim, pessoas de anos e anos e que te acompanham? Deve ser muito prazeroso, né? Você andar pelas ruas assim, as pessoas... Carlinhos, como é que você está? Poxa, que saudade de você. Onde é que você está trabalhando? Isso acontece muito na sua vida, né? Eu devia andar mais, De Paula. Eu sou muito caseiro, sabe? E por conta disso, eu acho que eu perco a oportunidade de estar reencontrando aqueles amigos, né? Daqueles bons tempos de Maringá. Tem que dar uma volta ali pela Boca Maldita de vez em quando, né? Conversar com o povo. Tem que ir mais no museu, inclusive. Também. Pô, eu sou vizinho e quase que não apareço. É que é sempre de sábado os seus encontros mais efusivos ali. É quando eu estou viajando. Na maioria das vezes estou fora. Mas, assim, existem gerações, De Paula. A geração hoje que torce pelo futebol de Maringá é uma geração nova, uma geração dessa nova linguagem do futebol, desse marketing bem feito pelo Maringá, esse público com o qual eu não tenho um relacionamento mais intenso. Quer dizer, quem vai se lembrar mais do Carlos é o tio, é o pai desse garoto que vai no estádio hoje, que vai lembrar, pô, o Carlos narrava futebol aqui. Eu tenho narrado alguns jogos aqui, quando vem o Atlético, quando vem o Curitiba, o próprio Paraná, que participa esse ano, voltou à primeira divisão. Então, quando eu estou no estádio, eu reencontro muitos que vão, me cumprimentam, passam à frente da cabine, mas tem aquele público novo. E como tem um público novo no futebol, né? Mas dá gosto de ver, porque a gente vê muito mais criança, muito mais mulheres no estádio, e isso significa que as coisas mudaram para melhor. Para melhor, com certeza. Melhor, isso é muito importante. Mas eu sinto saudade de estar na rua aí para conversar mais com os nossos amigos da antiga. Viu? Eu tenho até umas fotos para mostrar aqui, mas eu quero continuar perguntando. Eu quero saber de você. Quando você está trabalhando, tem alguns companheiros que te dão um suporte legal, né? Eu digo assim, o comentarista. Você se dá bem com o comentarista, se dá bem com o repórter, a transmissão flui e você se sente mais seguro, né? Verdade. Você tenta, assim,
E você tem aquela empatia com o comentarista que, às vezes, no olhar que você faz para ele ou ele faz para você, já diz tudo, não precisa mais nada, né? Verdadeiro, Se ele verdadeiro. falasse essa questão de equipe, de trabalhar numa harmonia, como é que é para você isso? Ou você, não, pode vir qualquer um, ou você é um cara já que prefere mais ter já o grupinho, a É panelinha. importante. Sinergia. Tem que ter sinergia, tem que estar ali muito conectado. Eu tenho isso com a equipe que eu trabalho hoje. Nós temos alguns comentaristas lá que você conhece, um deles é o Valmir Gomes. O Valmir está com 84 anos. Valmir Sarat Gomes, Valmir ele é amigo Sarat nosso Gomes. do museu aqui, gente Gaúcho, e que está há mais de 60 anos em Curitiba. Um outro comentarista que virou meu chapa, meu amigo, até porque é músico também, toca na noite de Curitiba, o Serginho Prestes. Cabeção, jogou no Curitiba, começou no Pinheiros e hoje é um ótimo, excelente comentarista, tem aquela dinâmica. Era craque de bola. Craque de bola. Jogava muito. Muito. Então, esse time é muito bom. E os repórteres que eu tenho lá também. Então, existe uma harmonia muito grande. Tem o dedo do Gil nisso aí, a sensibilidade do Gil Rocha. Mas eu tenho que falar dos colegas que eu tive e que ficam como amigos para a vida aqui em Maringá. O Cláudio Viola é um deles. Extraordinário comentarista. A sintonia minha e do Cláudio Viola dá licença, né? Como você disse, é no olhar. Então, na cabine, ali abrindo. Tanto é que do rádio o Viola foi comigo por Premiere, por Sport TV. Foi. A gente ficou algumas temporadas eu tenho foto aqui, Carlinhos, eu tenho foto aqui. Peraí, deixa eu mostrar essa. Eu queria deixar tudo para mais tarde, mas aqui, ó, vocês dois. Exato. Vocês dois aqui no Sport TV. Inclusive, o paletó do Sport TV, o Viola trouxe aqui para o museu. Ele me contou. Ele trouxe aqui. Então, eu penso assim, e ele, para trabalhar com ele é muito generoso, né, Carlinhos? Ele é muito tranquilo, né? O Viola é um ser humano extraordinário, né? Na paz, ele não se apavora, ele te dá a tranquilidade, o suporte que o narrador precisa. Primeiro, porque ele conhece, ele sabe o que ele está falando. Isso por si só. E segundo, que ele tem um domínio da palavra. Exatamente. Coloca muito bem, com muita tranquilidade, se faz ser entendido tranquilamente pelo público. Não é à toa que todos que ouvem rádio gostam, há uma unanimidade em relação ao Cláudio Viola. Assim eu tinha essa identidade com o já citado aqui Oswaldo dos Santos, grande comentarista, que prematuramente nos deixou, e com repórteres como o Edivaldo Ferreira, que eu tem uma dinâmica extraordinária, e tantos outros. Se eu for citar aqui, viu, De Paulo, eu vou ser injusto, porque eu vou esquecer um monte de gente pelo caminho. A gente fala de alguns nomes assim que são mais... Está no dia a dia da gente, mas tem muita gente que faz um trabalho, que fez e que faz um trabalho maravilhoso, né? Quando você fala do Viola, o que me chama a atenção dele é a presença de espírito, Carlinhos, igual a sua também. A bola vem e você já domina e já sai conversando e falando, que é uma dificuldade, por exemplo, que eu tenho, que eu para falar, eu estou aqui porque eu sou entrão mesmo, mas é aquela coisa de a pergunta chega e você já está falando e já ramifica, como eu falo sempre com o Viola, você está falando com ele, daí a pouco ele já ramifica, conta uma outra história e tal, e ele acaba envolvendo, né? Isso é coisa do rádio, né? É o rádio que... Coisa do rádio. Que, aliás, a gente tem que controlar muito, porque às vezes você fala assim, olha, eu vou fazer uma entrevista com você, tem que durar 40 minutos. Aí deu 1h40 e a gente nem começou a contar a história ainda. Nem entrou no assunto. Esse é o velho problema. Por exemplo, você me falou, olha, nós vamos falar do Willie Davis e do Chico Neto. Aí eu comecei a pensar, qual a minha relação com o Willie Davis? Qual a minha relação com o Chico Neto? Quer dizer, como é que eu tenho como é que eu cronologicamente estabeleço isso? Fiquei pensando, né? Falei, nossa, se eu for contar tudo, então, esse programa vai dar umas 3 horas, como é que faz, né? Mas é bem isso, rapaz, não tem como ser diferente, né? Até porque nós vivemos numa cidade, De Paula, que o rádio foi muito, mas muito efervescente. Nós tivemos equipes esportivas extraordinárias aqui. E eu digo para você, eu tive o privilégio de trabalhar com profissionais do mais alto nível, talvez em função do próprio momento que o futebol de Maringá viveu,
Naquele pós-título de 77, veio Campeonato Brasileiro, grandes equipes aqui, e isso, naturalmente, forjava necessariamente, naturalmente, grandes equipes de rádio. Né? Eu vejo hoje, que eu converso com profissionais de Curitiba e tudo, você é de Maringá, poxa vida, é a terra do Puca, do Ferrari, do Ari Bueno de Godoy, do Valdir Pinheiro, todo mundo lembra dos grandes profissionais. É do Durval Leal e volta antes o Joy Silva, e o detalhe... O Joy, o Lindolfo, o pai... E quando você fala isso, tem que buscar também o Grêmio Esportivo Maringá, Sim. que foi o carro-chefe de Maringá, de divulgação. Nos anos 60, né? Nos anos 60. E aí, aquela galera que vinha para Maringá já sabendo que aqui tinha um grande time e a equipe de rádio tinha que ser forte também. Exato, aí chega nos anos 70, fortalece ainda mais. Foi um resgate dos anos 60, né? Aquele Grêmio ali de 75, que chegou em 77 a ponto de disputar o título, né? Agora, viu, Carlinhos, o que eu percebo também é o seguinte, no seu caso, eu falo no meu caso em termos de imprensa, de jornal, né? Falo mais de jornal. Mas eu estava comentando, não sei com qual amigo contemporâneo, que nós temos o privilégio, você até antes, de ter participado da imprensa com profissionais que não estão mais entre nós, muitos já morreram, mas você teve essa possibilidade de trabalhar com esses caras. Exato. Você teve essa transição toda e você continua, e agora tem os jovens vindo aí. Você faz parte de uma geração que atravessou, né? Você sai de uma e entra na outra, cara. Então, eu tenho esse privilégio, e falando pessoal do jornalismo em especial, mas você e vamos ficar aqui no Cláudio Viola e tantos outros aí que estão aí trabalhando. Isso é um privilégio, você fazer parte disso. Eu tenho uma alegria muito grande de ter conhecido tanta gente, trabalhado com alguns profissionais, né? Isso eu acho que é uma honra, né? Poxa, isso é uma glória. Eu acho muito bacana ter participado, ter conhecido essa turma, sabe? Foi enriquecedor. É enriquecedor. Porque e não só no esporte, tá? Nós tivemos o rádio em Maringá com uma força muito grande. Eu me lembro nos anos 70, a Rádio Cultura, com um timaço de comunicadores, só para relembrar um pouquinho, eu ouvia muito. Então, de manhã, tinha Manuel Orlando, Theo de Andrade, depois vinha Nelson Tenório, aí tinha o programa do Ferrari às 11, meio-dia tinha a Marcha do Esporte, tinha, só para lembrar, Maria Cristina, José Alves, ia por aí afora. Não esqueça do Líbano, tá? Não esqueça Líbano Duarte, que voltou depois, grande Líbano, voz maravilhosa, lá do Rio de Janeiro, no redator-chefe da Rádio Globo, voltou para a região dele, Maringá, Mandaguari, que fez muito sucesso. Então, isso tudo representa um rádio que teve uma força extraordinária, a mesma coisa a radiodifusora. Então, isso tudo enriqueceu. E quem conseguiu surgir nesse momento aí, absorveu muito dessa qualidade, eu diria, desse padrão, desse grau de exigência que havia para se trabalhar no rádio de Maringá. Isso é importante porque a gente é forjado desse aço. É uma forja diferente, não é verdade? Eu estava conversando, De Paula, semana passada, com o Heráclio, que você conhece, o Rudziski, meu amigo. E tem uma história maravilhosa, cara, do Chico Neto. Isso eu acho que foi entre 84 e 85. Eu não vou conseguir precisar, mas o fato é que a seleção brasileira de basquete fez um jogo em Maringá, no Chico Neto, com a seleção da Iugoslávia. Naquele período, era uma das melhores seleções do mundo. Eu acho que estava ali entre Rússia, Estados Unidos e Iugoslávia, antes da divisão das repúblicas lá. E a Iugoslávia tinha um jogador extraordinário, chamado Drazen Petrovic. Esse garoto veio aqui com 19 para 20 anos, irmão do Alexander, que é técnico da seleção brasileira de basquete hoje, né? Irmão dele.
E o Drazen só não fez chover nesse Chico Neto, sabe? E aí falaram, Carlos, você vai narrar o jogo? Eu falei, gente, eu não entendo muito de basquete. Como é que eu vou narrar esse jogo? E o meu salvador da pátria, o meu guru, foi o Heráclio. Ele pegou uma folha enorme, desenhou numa cartolina todas as possibilidades do jogo, as principais, e ia me apontando o lance e eu ia narrando. E ficou uma transmissão maravilhosa, graças à luxuosa contribuição do Heráclio. Eu não me lembro qual o resultado, mas teve um lance polêmico no último minuto de jogo, numa bola, no apito, com a bola no ar e tudo mais. Mas o Drazen Petrovic foi esse destaque. Depois ele foi jogar na Europa, faleceu na Alemanha, muito jovem, com 29 anos, um dos grandes jogadores do basquete mundial, e ele esteve aqui com a seleção da Iugoslávia. Essa é uma passagem que eu me lembro do Chico Neto, desse amistoso Brasil-Iugoslávia no basquete masculino. Muito legal, muito bacana isso. É bacana porque o nosso programa aqui é para falar do Chico Neto e do Willie Davis, mas eu estou mesclando aí. Ah, mas é legal isso, é legal esse bate-papo aqui, saber da sua vida e essa relação sua com o Chico Neto e o Willie Davis. Já que a gente está falando do Chico Neto, você narrou jogos de futsal lá, né? Narrei divisão principal, quando Grandes o jogos, Dorival né? Volpato, se bem que a nossa divisão principal era feita mais no Maringá Clube, mas alguns jogos foram lá no Chico Neto, sim. Eu tenho uma relação com o Chico Neto também, De Paula, muito de shows, sabe? Shows. Grandes shows ali. Eu lembro que eu trabalhava na Maringá FM e o Djavan veio fazer um show, o show Lilás dele, era o grande show da MPB, naquela época, nos anos 80, e foi toda a equipe da Maringá FM para o palco para chamar o Djavan. Todos de branco, com a faixa lilás amarrada na cintura, lotado Chico Neto, um espetáculo que foi trabalhado durante 90 dias. Foi maravilhoso, lindo ver aquele show do Djavan. E um outro que eu guardo na memória, como bom apreciador do Nelson Gonçalves. Nossa, no meio de semana, chuvoso, eu com meus... Eu acho que eu tinha o quê? Uns 15 anos de idade. Matei aula no Gastão Vidigal, eu e meu amigo Ademir Demarque. Eu me lembro, eu e meu amigo Ademir Demarque, grande escritor, mora em Santos hoje. Mora em Santos, né? Em Santos. E eu e o Ademir pulamos o muro do colégio, à noite, fazíamos redação lá, para assistir o show do Nelson Gonçalves, com público diminuto, porque chovia muito, e o Nelson cantando para 100 pessoas, como se estivesse cantando para 10 mil. Me lembro que o Renato Negrinho foi o apresentador daquele show do Nelson Gonçalves, e o cantor que antecedeu o Nelson foi o Ribit, mandando aquele inglês maravilhoso dele na preliminar ali. Histórico também isso, viu? Puxa vida, que história bacana. O Zé Carlos dos Santos, o produtor musical, você conhece, né? Sim. O Zé Carlos contou passagens interessantes dos shows, assim, dos grandes shows que aconteceram no Chico Neto e também do Willie Davis, e sempre ou a Rádio Cidade ou a Maringá FM, uma das duas, né, que trazia esses cantores. Agora, Carlinhos, eu tenho aqui umas fotos que a gente está falando aqui, você falando dos seus companheiros de trabalho de longa data. Eu fui buscando aqui algumas fotos. A primeira que eu peguei, uma que você tem, que você mandou, rapaz, nas redes sociais, aí mandou para o museu. Eu tenho essa foto aí. Você está bem novinho aí, né? Novíssimo. 80 e alguma coisinha, né? 80 e não sei quanto. Essa lata está sem recaustagem ainda, né? Isso aí é rádio jornal, isso aí, De Paula. Aí a seleção de futsal do Brasil, Douglas... O Douglas e o Pança. O Pança goleiro, exato. Entrevistando na época que o futsal do Brasil tinha esses jogadores. O Douglas, se eu não me engano, ele compunha a seleção, ele era do Gercan. Gercan era o Grêmio Esportivo Recreativo Cartório Adalberto Neto, em São Paulo. Exatamente, o Serraria nos deu uma flâmula desse cartório da Gercan, e ele era do Gercan. Ele tinha um canhotaço, né? Jogava muita bola. Tinha, chutava muito, Pança. E nesse time, nessa seleção brasileira de futsal aí, além desses dois, se eu não me engano, tinha o Paulinho, o Paulo Bonfim, que era do Olímpico de Minas. Mais ou menos isso aí. Eu não vou lembrar de todos, mas foi uma apresentação da seleção brasileira aqui em Maringá, numa época de efervescência também do futsal.
E aí eu convidei esses jogadores para ir à rádio para a gente bater um papo sobre futebol de salão. Faz tempo isso aí, hein, De Paula? Isso aí, eu estou imaginando aqui, isso aqui faz uns 40 anos isso aí. Por aí. Agora aqui já não é, você já estava de barba aqui. Aqui você está, rapaz, abraço. Eu tenho uma foto com ele também, cara, Fiore Giliotti. E lá atrás o Formigão, o saudoso Formigão. Meu grande amigo. Cara, Fiore Giliotti, deixa eu voltar aqui. O Fiore Giliotti é alguma coisa assim, é um ícone, né? É um mito, né? É alguma coisa sem assim dúvida. Que transcende, né, o rádio, né? Uma figura maravilhosa, um cara de uma educação ímpar. E quem tem foto com o Fiore Giliotti, rapaz do céu, é um tem cara... Tem que guardar bem, né? E você tem a foto com o Fiore Giliotti, olha só, que bacana. Isso aí é 1987, De Paula. Clube Olímpico. Clube Olímpico. Eu tenho outra foto do Olímpico aqui. Teve um jantar lá, o Fiore veio como convidado, melhores do ano, tive o privilégio de ser agraciado aí com uma menção, e o Fiore veio, e esse dia foi muito interessante, porque tinha uma revista em Maringá, a Poisé, o Moscardi, o Riso e o Messias. Edivaldo Magro, o Caltoé. Isso. E a Poisé fez uma matéria especial com o Fiore, e essa matéria foi feita na casa da irmã do Fiore, que você sabe que morava, não sei se mora ainda, aqui em Maringá, ali na Cerro Azul. Então nós passamos a tarde lá na casa da irmã, do cunhado do Fiore, fazendo uma matéria para essa revista. Me deram o privilégio de participar, e foi uma conversa agradabilíssima. O Fiore veio para o evento, mas já... O pessoal aproveitou para fazer uma belíssima matéria com ele, e o Fiore disse uma coisa que ele não pôde realizar. Ele falou: o meu sonho, quando eu encerrar minha carreira de locutor esportivo, é morar em Maringá. Não deu, né? Mas seria maravilhoso, né? Já pensou o Fiore aqui, agora a gente com a equipe aí, o Fiore, ou narrando ou comentando, que maravilha, né? Eu conversei com ele na Câmara Municipal, quando eu era assessor de imprensa lá, e foram poucos minutos, assim, mas... é porque isso aí a gente já lembra dos pais, né? Do avô que acompanhava, lembro quando a gente era criança, então, não sei, quando eu vejo assim o Fiore Giliotti, eu faço a minha reverência a esse... ele está no panteão dos grandes comunicadores do Brasil, né? Indiscutivelmente, né? Aliás, a gente falava do Puca, o Puca tem uma influência muito grande desse padrão de comunicação que veio de São Paulo, né? Antecedendo o Fiore, tinha um outro narrador na Rádio Bandeirantes também extraordinário, e essa escola que zelava pela qualidade da fala, pela informação prestada corretamente, porque não é só você fazer o espetáculo, você tem que estar retratando com exatidão o que está acontecendo, né? Então essa escola aí foi muito importante, muito significativa. Quer dizer, não é só pirotecnia, é um espetáculo bem contado, com exatidão, com um apelo jornalístico muito grande, mas com muita beleza também, né? Com beleza, e até ele fazia do futebol um teatro, né? E aquele bordão dele, famosíssimo, né? E realmente estava abrindo as cortinas assim, né? Estava começando um espetáculo. Ele tratava aquilo como um espetáculo que ele tinha que transmitir para o ouvinte. Isso é uma educação, um respeito, né? Isso é maravilhoso mesmo. Agora, nesse dia, eu penso que essa foto aqui ela está meio fora de ordem, mas foi nesse dia. Mesmo dia, né? Aí é o Jean Carlos, eu sei de cabeça, o Jean Carlos já falecido. Sim. Ari Bueno de Godoy, falecido também, o Fiore Giliotti, você, o Formigão, tá aí o Manuel Orlando, que tinha uma voz maravilhosa, o pai do meu amigo Orlandinho, e o Cláudio Viola, né? Aliás, nessa foto aí, estamos aqui nesse plano, eu e o Viola, tá? Você e o Viola. Os demais o Viola agachado e você subiram. Em pé. Exatamente. Grandes amigos, hein? Grandes amigos. Todos ótimos profissionais. Foi uma noite inesquecível, essa no Clube Olímpico, em 1987. Muito bom mesmo. Essa jaqueta o Viola usou, acho que até o ano passado, viu? Eu imagino que sim. Viola sendo Viola, né? Tem um evento
um evento fantástico no Clube Olímpico, e o Viola vai com a sua moto e vai com a sua jaqueta de couro, e daí? Exatamente. Não interessa, é o Viola. Vou continuar aqui. Vou continuar porque tem fotos legais aqui. Essas fotos, elas têm no museu, elas têm no Facebook do Carlinhos, elas têm no Facebook do museu também. Aliás, Museu Esportivo de Maringá, amigo, se você quiser saber de antiguidade, se quer fatos assim, relacionados à história de Maringá, do Paraná, do esporte e até fora do esporte, você busque a gente lá. Essa foto aqui, Carlinhos, é de 1983. 83, essa aí. Essa turma aí também eu conheço todo mundo, mas eu vou... É o Toledo, Ananias Rodrigues de Bigode, o Nelson Rodrigues, exato, o Antônio Paulo Puca, isso, você e o Germano Filho, né? Germano Filho, exatamente. Foto de 83. Por que só você que está elegante? Só você que está... Você está de... Isso era meu casamento, De Paula. Então é por isso. Por isso. 1983 é mole? Caramba, que elegância aqui do amigo. Que elegância, né? Paz do céu. Mas isso que aí bacana, olha só. Foi reunião Cara, do grupo ali. Você tem fotos assim com essa moçada da época de ouro do rádio, cara. Que Época bacana. de ouro do rádio, exatamente. Exatamente. E eu vou continuar aqui. Que tem um aqui que eu gosto. Essa foto, ela é antiga. Eu gosto dessa foto, cara. Eu gosto porque você Olha tá... só. Esse aqui é no CTG? Não. Isso aí é no restaurante Brasão do João Cano. No João Cano, porque eu fui no evento, na época, acho que foi comecinho, 1990, 91, não sei, e estava o Lombardi, estava você, estava o Apucarana, e eu fiquei pensando, será que não foi no... Eu não sei se foi no CTG ou foi no Brasão, não sei se eu fui Foi no Brasão. Esse aí foi no Brasão. E essa foto é muito bacana também. Você já passando alguma informação para o Fiore, falando alguma coisa, falou, Fiore, me leva para Bandeirantes. Proseando ali com o Fiore, ele atento, ouvindo, educadamente, né? Educadamente, você querendo atrapalhar o almoço do Fiore. O almoço do Fiore. Só queria falar, comer que é bom nada. Fala, preciso falar com o Fiore, preciso conversar com o Fiore. Comeu como todo dia, pô. Lógico. O Agora, Lombardi ali, o Lombardi, outro extraordinário narrador. E era um grande narrador, né? Um grande narrador. Muito bom. Está na história do rádio do Paraná, do rádio de Curitiba. Isso foi um grande encontro, sabe? O Lombardi até hoje é reverenciado lá em Curitiba como um dos maiores narradores da história. O encontro muito bom. E foi realmente ali no Brasão que a gente teve a oportunidade de estar junto nesse evento aí. Foi muito bom também. Tá, e o Apucarana, a gente não tem como deixar de comentar do Apucarana, do trabalho que ele fez no futebol profissional de Maringá, e que pese tantas críticas a ele. Agora, o cara tem um nome na história do futebol profissional de Maringá, né, Carlos? Não tem como não falar. Aliás, justeza das coisas, né, De Paulo? O Apucarana podia ser enrolado por algumas coisas, mas era dedicado. Ele sempre tinha um projeto onde poderia, de alguma forma, evidenciar o futebol de Maringá. A criação do MAC, do Maringá Atlético Clube, empenho do Apucarana. Aí trouxe o Santos para jogar aqui. Eu lembro muito bem desse jogo, o Nicanor, que foi técnico aqui, era o técnico do Santos, Sócrates, e fez o jogo, e depois fez um evento no Brasão, e a gente vai fazer um evento lá, e o Sócrates vai participar, mesmo não acreditando, e de repente estava lá o Sócrates participando do evento. Sabe? Então, essas coisas dão ao Apucarana muito mais do que só aquela imagem de quem começava um negócio, não terminava, ou não vai acontecer. Pelo contrário, ele foi responsável por muita coisa boa, inclusive, eu entendo, que peça-chave no ressurgimento do futebol de Maringá nos anos 70, né? Não, em 74 ele fundou o Grêmio de Esportes de Maringá. Ele foi o fundador de 74, e é um time que foi campeão paranaense em 77, foi a partir dali que houve aquele resgate, né, do Grêmio dos anos 60, né? Sem dúvida. Que veio, depois abriu caminho para campeonato brasileiro, para boas performances, né, do nosso
Querido Grêmio de Esportes Maringá, né? Nos anos 80 e nos anos 90 também. É Vou continuar aqui, tem uma foto aqui que essa semana eu resgatei essa foto. Ela é uma reprodução do jornal, eu não sei se você tinha visto, eu acho que eu não sei se é do O Jornal ou é do O Diário, mas é uma foto que a gente está falando desse período que você falou de narração, de ir para a região e narrar jogos amadores, né? Não... Amador. Isso aí então, é Orizona, né? Isso aqui é de 1987, você no estádio de Orizona, você e o Chico Santos. Chico Vocês Santos. estão ali numa cabine improvisada, você pela difusora, o Chico pela Rádio Jornal, transmitindo o jogo da final do Campeonato Amador da Liga de Maringá. E tinha muito disso, viu, o De Paula? Num domingo, a gente estava lá no Morumbi, fazendo Corinthians e Palmeiras. No outro domingo, estava em Orizona, fazendo um jogo do Campeonato Amador, sem nenhum tipo de preocupação com isso. Por quê? Porque a gente tinha que fazer o caixa, né? Manter a equipe ativa, não é fácil. Fazer rádio esportivo não é essa maravilha, é lenha todo dia. Eu me lembro que em Santa Fé, numa decisão do Campeonato Amador, não tinha cabine, não tinha nada. E o prefeito da época, o Pedro Brambila, lembra do Pedrinho? Pai do Fernando Brambila. O pai do que foi prefeito depois. Exato, né? Exato. E o Pedro, muito amigo, falou, você vem narrar aí? Eu falei, Pedro, preciso de uma verba dos patrocinadores aí, de linha telefônica, essas coisas. Naquela época era assim, não tinha internet para fazer o jogo. E aí fomos lá para Santa Fé para fazer a decisão. Eu me lembro que o volante do Santa Fé, lembra do Espetão, nosso Oliveira Júnior, saudoso? Estava jogando ainda nessa época. Não, tanto eu lembro que eu vou antecipar, então. Eu vou mostrar aqui você, o Viola e o saudoso Espetão, que aqui no Museu Esportivo, não sei que ano, eu também não me lembro que ano foi, deve ter sido... Faz muito tempo isso aí, não? Deve ser 2020, por aí. Com essa cara de Alceu Valença aí. Então, o Espetão, ele era violento. Batia muito, rapaz. Batia muito, mas jogava muita bola. Jogava, craque. E nesse jogo, só para finalizar, em relação a essa história, não tinha cabine, nada. Eu narrei em cima da Kombi da Telepar. Olha só. Sentei em cima eu não tinha outro lugar para narrar o jogo. Então, puxei ali o microfone, tinha aquela escada que ficava em cima da Kombi, me ajeitei ali e transmiti o jogo. Era assim. Sempre foi assim, no improviso, não tinha... Fiz um jogo no Rio de Janeiro uma vez, De Paula. Esse foi danado. Campeonato Brasileiro, Grêmio e Bangu, em Moça Bonita. E o cara da Telege não apareceu no domingo para ligar a linha de ninguém. Nós estávamos, acho que em 3 emissoras de Maringá para fazer. E eu estava pela Rádio Cultura, falei, mas eu não posso deixar de transmitir. Eu desci, a secretária do Castor de Andrade estava lá numa sala, falei, eu posso fazer uma ligação para a minha rádio, para avisar que eu já estou no estádio e tal. Liguei a cobrar, caro naquela época. Rádio Cultura, ó, já estamos aqui, Moça Bonita, daqui a pouco tem Bangu e Grêmio, Campeonato Brasileiro e tal, mas não tinha linha, a linha não estava ligada, Telege. Eu puxei 100 metros de fio, tirei o bocal do telefone, travei uma sala e transmiti pelo telefone aquele jogo, lá do Rio de Janeiro, claro, com a anuência da moça, que foi muito gentil, permitiu que usasse o telefone. Não entendi, o jogo estava acontecendo ali do lado, ali você puxou... O fio da sala do Castor de Andrade. Rapaz. Porque assim, o estádio do Bangu e Moça Bonita, embaixo tinha a área administrativa da arquibancada. Tal. Então desci por uma escadaria, fui lá e achei um telefone para falar com a rádio. Falei, bom, se não temos a Telege com a linha ligada lá na cabine, esse telefone passa a ser uma opção. Aí eu liguei para a rádio, desmontei o bocal e colocamos transmissão na fala e retorno no fone do telefone. E joguei com o fio para cima e transmiti o jogo. Lá ligado na maleta e no microfone. Quanto custou essa transmissão, hein? Cara. Mas, enfim, valia. É porque a telefonia é muito cara naquela época, né? E liguei a cobrar para a rádio ainda. O Reginaldo Nunes Ferreira, que era o diretor da rádio, ficou muito feliz nesse dia. Mas também porque a gente realizou a transmissão, né? Mas a conta foi alta.
amigo do Museu Esportivo também, nosso parceiro aqui. E teve algum momento, algum jogo que você teve que sair corrido, porque você era de Maringá? Algum jogo do Grêmio fora que deu problema para você e tua equipe? Alguns. Eu tive alguns problemas. Por Maringá, em Santo Antônio da Platina, foi bem difícil sair do estádio. Na verdade, assim, é o problema da opinião mais severa, mais firme. E naquela época o diretor da Platinense era o Paiola, cunhado do Odílio Balbinotti. E acho que o Puca, durante a semana, exagerou na crítica, bateu um pouco pesado lá no... Eu não sei se era Platinense ou era o time do Agroceres, era alguma coisa assim. Teve os dois. Teve os dois, na primeira divisão e o Platinense. Isso. Só que no domingo o Puca não foi narrar. Ele mandou o Carlos narrar o jogo. Vai você. E aí o pessoal estava esperando assim, para um churrasco, né? Com espeto na mão. Mais ou menos assim. Então foi bem complicado, mas deu tudo certo. Mas tive outras situações bem complicadas em Bandeirantes, mesmo em Curitiba. De vez em quando tem um torcedor mais exaltado, né, De Paulo? E aí a gente tem que enfrentar. Era mais, hoje a coisa está mais maneira. E há uma proteção maior também ali na área de imprensa, mas claro que o torcedor ele tem, por natureza, e não se explica muito isso, qualquer situação no cenário do jogo que envolva um erro da arbitragem, alguma coisa assim, e que beneficie de alguma forma o time de fora, o cronista de fora vai pagar a conta. De alguma forma ele vai pagar essa conta. E você também. Então o cara já vira para a cabine, já manda bala no quem está transmitindo o jogo, no comentarista. Isso não é de hoje, isso é desde sempre, continua acontecendo até hoje, não tem jeito não. Legal. Legal nada, que pena. Não é bom, agora, não é legal, não. Agora, tem uma foto aqui bacana que o Jorge Júnior já mandou para a gente aqui e sempre divulga. Eu tenho essa foto num dos quadros aqui. Essa foto aqui, eu acho que ela é de 90, acho que é 90. Antes, eu acho. Que é 90. Não é 90? Será que é? Eu acho que é 90 ou 91, alguma coisa assim. Acho que é. Acho que é a equipe da Rádio Cultura, né? Sim. Tá o ABG, saudoso ABG. Você, Tatá Cabral, que faz tempo que eu não vejo, meu amigo Tatá. Saudade do Tatá também. O Tatá, ele está recluso, ele sumiu. O Tatá sai muito pouco de casa. O Jorginho e o JB Mariano. Mariano. Que o JB, o Tatá eu quase não vejo o Tatá, faz um tempo que eu não vejo. O JB eu não vejo, mas ele sempre manda mensagem e tal. Tá bem, graças a Deus. E essa equipe aí... Eu acho que era uma equipe da Radiodifusora, De Paulo. Não, minto. Rádio Cultura de Maringá. Rádio Cultura. Foi uma equipe que nós trabalhamos no início dos anos 90. Foi um período muito bom também. O Ferrari não estava bem, né, mais. E o Grêmio estava disputando o brasileiro, né? Disputando o brasileiro. O Grêmio teve períodos extraordinários, com grandes jogadores, né? Quando a gente lembra os caras que passaram por aqui, né, rapaz? Eu estava lembrando esses dias do Paulinho Kiss. Você lembra do Paulinho Kiss? Centroavante, que jogou no Atlético Mineiro? O do Atlético Mineiro, o Magrão. Falecido, morreu novo de tudo, né? Eu lembro, habilidoso, né? Muito habilidoso ele. Craque de bola, rapaz. E eu lembro que foi um período assim que o time estava num jejum de gols e o cobrado, naturalmente, era o Paulinho. Eu estava no estádio e eu desci da cabine e eu tinha narrado o jogo. E naquele tempo a gente tinha acesso ali no vestiário do jogo. Hoje não acontece isso, né? Hoje é uma blindagem absurda nos jogadores, talvez justificada, não sei, mas naquele tempo a gente entrava no vestiário, conversava com o jogador e tudo. E eu passei pelo vestiário e a torcida, aquela porta de aço do lado de fora, a torcida tinha acesso. E descia a madeira ali, né? Dava murro e ficava cobrando. Ficava difícil o jogador sair, muito difícil. E aí eu falei pro Paulinho, Paulinho, você é o cara mais cobrado aqui hoje, você não fez gol, velho. Ele falou, pois é, e o pior é que o meu carro tá ali atrás, velho. Como é que eu vou entrar no carro e vou embora? Aí ele me disse qual era o veículo dele, me deu a chave, eu peguei o carro dele, trouxe num posto no centro, para que ele pudesse
sair para, naturalmente, evitar esse, né? Esse Caramba. desnecessário confronto com a torcida, né? Uma cobrança que o torcedor tinha todo o direito, mas não podia chegar num ponto mais, né, mais agudo, vamos dizer assim. Rapaz, você imagina se você fala assim, ô pessoal, estou com o carro do Paulinho. Não, para todos os efeitos era meu, peguei e saí. Meu Deus, agora a gente dá risada, né? Mas Agora eu tava... era tenso. Tenso. Esses dias eu entrevistei o João Paulo Papinha, que ficou pouco tempo em Maringá, em 92, que jogou muita bola, e ele lembra com carinho do Grêmio, sabe? E é um cara que honrou, sabe? Você está falando de jogadores que honraram a camisa, que jogaram muita bola. Eu lembro do João Paulo, sabe? João Paulo, eu tenho um carinho pelo João Paulo, viu? Quando ele jogou aqui, eu fiz uma crônica para ele, agradecendo o fato de... O cara jogou grandes times, seleção brasileira, e veio aqui e honrou a camisa também, jogou muito bem. Eu lembrei dele agora. Mas deixa eu continuar, ô Carlinhos. Vamos lá. Eu vou continuar, porque tem uma foto aqui bem legal que eu quero que você fala para mim. Você está com um acervo bom aí ainda, Paula. Mas é fácil Legal encontrar. É fácil encontrar a imagem do Carlinhos. Aqui tem 2 amigos meus, você... Não, tem 3 amigos, tem o Itamar também. Tem você, o Viola e o Itamar Belas Almas. Eu gostava desse programa, uma pena que esse programa acabou. Vocês mandavam muito bem, viu? Isso é gostei no de fazer esse SBT, Rede Massa, né, Carlinhos? Foi. Quando a Rede Massa lançou o Show de Bola, a primeira equipe do Show de Bola, que inaugurou o Show de Bola aqui em Maringá, foi exatamente essa daí. Nos comentários, havia uma regra feita pela Rede Massa, que teria que ter um apresentador, um comentarista e mais um ex-jogador de futebol. Então, para Maringá, ficou esse trio aí, o Carlos, o Viola e o Itamar. E foi maravilhoso participar disso aí, programa diário, com uma bela audiência, um programa relativamente curto, mas para a TV é um tempo considerável, 20 minutos. E a gente pegava 11h40, entregava meio-dia com uma audiência boa, rapaz. Então foi bom, foi muito bom participar desse período aí. Eu me lembro que em 2011 eu fiz um documentário sobre o futsal de Maringá, os 50 anos do futsal. Sim. E você me concedeu um depoimento muito bacana sobre o futsal de Maringá. Você contou os anos 70, os anos 80. E eu me lembro que eu fui com o Cezinho, o cinegrafista, no seu programa aqui, e a gente... Eu acho que essa foto é sua, não é não? Eu estou achando que é. Eu acho que é. Porque eu tenho imagens, eu tenho vídeo de vocês apresentando. E aí, Essa eu não tenho, não. Pela câmera, atrás da câmera, atrás do teu cinegrafista, a gente foi filmando assim, e eu lembro desse programa, e eu estou para dizer que essa foto aqui deve ter sido... Eu estou achando que é. 2011. Se não é sua, é do meu filho, que estava lá toda hora também. Pode ser, mas o importante é que aqui está o registro histórico aqui. Eu já mostrei essa foto aqui, essa é a foto do Carlinhos Martins e do Cláudio. Em 2011 isso aí, hein? Março de 2011, estou vendo a data ali. É verdade, estou vendo agora. 2011. Não tem tanto tempo assim, né? Só 14 anos só. Nossa Senhora, como o tempo passa. Passa o tempo, é impressionante. E nesse período aí tem uma foto aqui que eu fiz. Essa aqui é o seguinte, essa foto eu vou te contar. Eu estava assistindo o jogo e eu não lembro que jogo era. Você narrando e o Gil Rocha nos comentários. E eu achei muito legal. Eu falei, caramba, olha o Carlinhos aqui com o Gil Rocha, que bacana. E eu peguei, fiz a foto e aí publiquei essa foto. Eu não sei nem que estádio. Isso é Cianorte? Cianorte, estádio Albino Turbay. Parece Cianorte. Esse jogo aí, se eu não me engano, Cianorte e Londrina. O que acontece? Esse jogo era na TV aberta, na RPC. O que acontece? Havia uma experiência, no tempo que o Gil estava coordenando o esporte na RPC, de abrir o sinal. Porque havia um questionamento de que só vaza para o interior do estado os jogos da capital. E o interior quer ver os times do interior. Então começou-se a fazer uma experiência de dividir o sinal. Então os jogos de Atlético, de Curitiba, vazavam para a capital
E os jogos dos times do interior vazavam para o interior, até para contemplar esse público, para otimizar essa audiência, e nesse dia foi dividido o sinal. E aí eu acho que a TV de Maringá, RPC Maringá, vazou, porque inicialmente era um sinal para Coroados, para Londrina esse jogo, Cianorte e Londrina. E aí na TV aberta eu narrei e o Gil foi o comentarista. Foi um jogo que foi bem interessante fazer, e a parceria do meu querido e saudoso amigo Gil Rocha aí nessa transmissão. Muito legal. E falando do Gil Rocha, eu não fui amigo do Gil Rocha, mas a gente acompanhou a carreira, a vida do Gil, e ele participou lá no Facebook, no grupo Amigos do Museu Esportivo, e ele sempre fazia comentários assim, e eu falava assim, poxa, que bacana, cara, ter um cara igual o Gil, assim, como tem o Valmir, né, o pessoal de Curitiba. Eu tenho vários amigos, lá o Cláudio Marques é um grande amigo, o Reginaldo Aracheski. O Cláudio Marques é um querido, um cara que eu gosto demais dele. E o Gil participava também, sabe? O Capitão Hidalgo. Então, eu colocava o Gil assim, falei, que bacana, o Museu Esportivo tem o Gil Rocha comentando aqui. E quando ele faleceu com 63 anos, né, cara? Muito novo. Absurdo, né? cara. E ele estava num momento bom, falando dos filhos, atletas, tal, vivendo uma vida bem bacana, assim. Estava na rádio, voltando às origens, feliz com isso, montou uma bela equipe na CBN. Montou uma equipe, ele fazia vídeos, ele chegando na emissora, na CBN. Exato. Contando, hoje nós vamos ter um jogo assim. E quando veio a notícia, acho que não sei se foi no final de semana, não sei, não me lembro. Foi numa sexta-feira. No final, na sexta-feira. Eu estava em Curitiba, inclusive. Poxa, falei com ele nesse dia. Cara, eu fico imaginando como é que você ficou, porque a gente que está longe já sentiu, agora você que está no dia a dia com um cara, com um amigo assim, de uma coisa tão surpreendente assim, como é que você ficou, né? Olha, raramente, De Paulo, eu fico a semana toda em Curitiba. Nesta semana eu fiquei de segunda até sábado. Nós jantamos juntos na segunda-feira, nós almoçamos na terça, nós almoçamos na quarta. E ele não estava muito bem, foi fazer um exame, fez na quinta e depois passou a informação que ele precisava fazer um cateterismo. Para você ter uma ideia, o filho dele estava competindo natação em Minas Gerais. E ele havia programado conosco no sábado, no domingo o Palmeiras jogaria, como jogou, com o Atlético, lá em Curitiba. Ele falou, no sábado vamos fazer um churrasco em casa. Estava tudo combinado na casa do Gil no sábado. Aí, quando pintou esse cateterismo na sexta-feira, a gente falou, então vamos cancelar isso aí, Gil. Como é que você vai? Não, mas acho que eu vou estar em casa no sábado. Não, mas não tem muito sentido você fazer. Porque a gente considera um procedimento simples, né? Eu lembro que eu falei com ele por telefone ali no WhatsApp, era 4 da tarde, o procedimento era 7. 11 horas da noite veio a notícia, estava no hotel. Então, assim, umas coisas que a gente não entende, né? Grande profissional, grande cara, e foi muito cedo, realmente. Poxa, muito triste mesmo. Então, aqui tem uma outra foto que a gente lembra com um carinho, com saudade. Olha você aí. Tá eu e você e o Viola, e ao lado do Maurício, que o Maurício, deixa eu te falar do Maurício, e eu falo sempre isso com os amigos. Eu conheci o Maurício há muito tempo, eu frequentei até o bar do Maurício, também. Ele tinha ali na Santos Dumont, tudo, né? Mas eu não tinha amizade com o Maurício, era oi. E ele veio ao museu trazido pelo Tatá Cabral. Eu penso que naquele dia você veio junto. Acho que você esteve junto. Foi. Sim, porque o Maurício, acho que convidou o Tatá e convidou você, algo assim. Viemos. E o Maurício foi sim. E ele ficou muito assim, ele era muito na dele, né? Muito quieto, né? E eu, oi, tudo bem, Maurício? Né? Conversando, eu falei, estou aqui, o cara, um dos maiores goleiros o goleiro multicampeão pelo Grêmio Esportivo Maringá, um cara que está na história do futebol paranaense. Verdadeiro. Não. E aí, conversando com ele chegou para mim na hora de ir embora, ele falou assim, eu tenho umas peças, umas faixas, umas camisas, eu vou trazer aqui para o museu. Eu falei, nossa, Maurício, muito obrigado, porque a gente precisa disso, né? Para contar essa história. E eu não estava no museu, e a Simone, minha esposa, estava. E ele veio com a dona Lourdes e veio com o netinho dele. Carlinhos, ele trouxe uma mala com
as faixas de campeão, trouxe camisas e trouxe fotos. E eu estava, não sei onde, a Simone me ligou e falou assim, olha, o Maurício, o goleiro, eu falei, estou indo aí. Ela falou, não, ele está indo embora. E aí eu cheguei aqui, cara, uma emoção. Eu vi aquelas faixas que eu tenho hoje aqui, elas espalhadas aqui, campeão de 63, 64, Robertinho, aquela coisa toda. Ele trouxe tudo para cá, cara. E depois daquilo, a minha admiração por ele e a gratidão, a admiração maior e a gratidão junto, né? E aí ele começou a frequentar o museu. Ele vinha com a sacolinha dele, com as latinhas dele, de cerveja, do jeito que ele queria. E aquele jeito dele, eu fui me tornando amigo dele, virou um cara assim, brincalhão comigo, viajou com a gente para Cuiabá. Então, quando eu vejo, ontem, a hora que eu fui separar essa foto aqui, as fotos, né, que tem várias, eu falei, poxa, essa foto aqui não pode faltar, cara. Até estou aqui ao lado do meu amigo Viola, ao lado do meu entrevistado aqui, o Carlinhos Martins, um cara que eu tenho o maior respeito e agradecimento também, e está aqui o Maurício Gonçalves, cara. Isso aqui foi, não sei que ano que foi em frente ao saudoso O Diário do Norte do Paraná. Você sabe que eu lembro desse dia e a razão desse encontro, né? Você lembra ou não? O Maurício... Sim, o Maurício fez porque você falou do acervo do Maurício. O Maurício sempre foi muito zeloso com fotos. Tanto que quando um jornalista de fora vinha buscar histórias do Grêmio dos anos 60, perdão, invariavelmente tinha que se buscar o Maurício, porque o acervo era dele. Foto do Grêmio de 60, aquele jogo do Santos, ele se orgulhava daquela foto em que ele está caindo e o Pelé dando aquele tapa por baixo. Sim. Quem que não quer tomar um gol do Pelé, né? Melhor defender, mas tomar também é bom. E o Emerson, filho do Maurício, caprichosamente fez um livro maravilhoso com toda a história do Maurício. Exato. Ele colocava naquela sacola dele e saía mostrando. E esse dia ele foi nos apresentar o livro aí, né, nesse Lava Jato, nessa lanchonete em frente ao Diário, e convidou você também. Então ficamos eu, você e o Viola. Ele mostrou o livro dele e era um orgulho, né, que eu dizia. Você tem que fazer vários exemplares disso daí, tem que passar essa história, Maurício, à frente. Né? E dizia isso porque o Maurício, já contei aqui, eu conheci o Maurício, eu tinha 16 anos. Então... eu fiquei amigo do Maurício, de frequentar a casa do Maurício, churrasco na casa do Maurício, com Dona Lourdes, com os filhos dele, então, né? Sempre até o fim assim. Então, era uma história que eu consegui acompanhar e essa admiração que você sente por ela, eu sempre senti também pela história do Maurício e pelo ser humano maravilhoso que ele era. Sempre alegre, brincalhão, né? Olha só, rapaz. Em 2020, ele foi conosco para Cuiabá, numa excursão dos amigos do Museu Esportivo. A família não queria que ele fosse. Não queria que ele fosse, uma viagem longa e tal. E ele trocou e falou, eu vou. E foi. E foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Eu lembro dessa excursão do museu. Porque tinha uma garotada que eu falo, essa moçada de 40 anos, para mim, já é garota. Eles não sabiam quem foi, efetivamente, quem foi Maurício Gonçalves. E na excursão, as pessoas falavam, quem que é esse tiozinho aí? Quem que é ele? E as pessoas começamos a falar. E ele levou esse livro dele, que é uma diagramação do filho dele, do Emerson, né? Com as fotos maravilhosas, né? Da década de 60, quando ele atuou na Esportiva de Jacarezinho, no Grêmio Esportivo Maringá. E ele, cara, ele mostrava com o maior orgulho, mostrava para a turma, e a turma tinha realmente interesse, porque todo mundo é ligado a futebol, e aí o pessoal começava a admirar, vamos tirar foto com ele. O Toninho, que é neto do Bergantini, que é goleiro, na época, com seus 13 anos, foi conosco, ficou admirado, sabendo que estava ali do lado do cara que jogou no Grêmio Esportivo Maringá e foi campeão. Então, aquela viagem para ele, o Carlinhos, foi, acho que uma das coisas mais importantes da vida dele, no final da vida dele. Então, a partir dali, ele foi ficando mais ligado com a gente, sabe? Isso foi bacana. E tem uma foto aqui que eu tenho que mostrar,
É no museu também. Aqui foi no museu, do lado de fora, na área externa aqui, está o Maurício e você, daqueles dias que ele vinha aqui, que você vinha aqui, e eu guardo com o maior carinho, cara, essas fotos, essas lembranças, e conversando com um cara que foi amigo pessoal do Maurício, que frequentava a casa dele, eu fico muito feliz, sabe, de poder trocar essas ideias aqui. Muito bacana, viu, Carlinhos? Muito legal. O Maurício pertence a uma geração maravilhosa, né? Do futebol de Maringá, né? Com o Roderley, Zuring. Zuring, o Oliveirão, né? Oliveirão, Cícera. E aí vai, Edgar Belisário. Edgar Belisário, uma pessoa maravilhosa, um cara muito querido também. Agora a gente vai finalizar aqui e eu tenho a última foto. Aqui é a última foto. Vamos lá. Essa foto aqui foi numa festa no Sindicato dos Bancários. Eu acho que foi em 19. Eu estou perdido nas datas aqui. 19 foi 20. Acho que foi 19. Tá aí o Túcio, que você conhece, você, sim. O Ronaldo Gravino, que é o nosso querido amigo, cantor. Cláudio Viola. Aqui é o Roberto Santo de Paula. O Emilson, que você conhece também, o nosso amigo lateral. Serraria, craque de bola. E o Tony Pancada, no Sindicato dos Bancários de Maringá. Foi no jantar do museu, né, De Paula? Foi no jantar. Foi o primeiro jantar que foi no museu. Inclusive, eu pedi para você apresentar lá. Eu fico pedindo para o Carlinhos. Se eu vejo o Carlinhos, eu tenho que pedir para o Carlinhos. Mas bacana, foi muito legal. Foi sim. Muito Carlinhos, eu acho que nós temos que ir embora já. Tá? Acho que a conversa a gente poderia... Se deixar, a gente vai ficando, né? Eu queria te agradecer por tudo aí, tá? Pelo apoio que você dá ao Museu Esportivo. Eu peço que você fale com seus amigos de Curitiba também, para que eles se inscrevam no canal Museu Esportivo de Maringá, tanto no Instagram como no YouTube também. Faz esse favor para a gente aí. Claro que sim, o museu. Já está dito. Já está dito. Carlinhos, muito obrigado, viu? E que Deus te abençoe sempre, que você continue nessa carreira maravilhosa aí, que você faça grandes jogos aí, e que, de repente, amém, você transmite uma final do Maringá Futebol Clube, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Possível né? Vamos lembrar que é o atual vice-campeão paranaense, né? De repente, além do quê? Chegar numa final, né? Beleza, Carlinhos. Muito obrigado. Obrigado você. Parabéns aí mais uma vez por esse belo trabalho que você faz aí no Museu Esportivo. A todos que estão te incentivando, aos patrocinadores, continuem firmes com o De Paula, porque a gente sabe que não é fácil tocar um projeto desse porte, dessa envergadura. E eu sei que você faz dessa sua missão praticamente um sacerdócio, né? E o faz com muito zelo e com muita qualidade, com muita competência. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar. Valeu. Um abraço. Que bacana. Conversei com o Carlinhos Martins e, gente, é muito bacana conversar com um profissional igual o Carlinhos, porque ele tem ótimas histórias. Ele viveu essas histórias, né? Um cara que está na imprensa de Maringá desde os anos 70 e depois a imprensa do Paraná, né? E fazendo jogos pelo Brasil aí, muito bacana. E saber que é um amigo que a gente tem aqui no Museu Esportivo, que a gente pode contar, já colaborou conosco, até elaborando vídeos de divulgação, vídeos institucionais do Museu Esportivo de Maringá. Então, só tem que agradecer e pedir para Deus abençoar bastante o nosso amigo Carlinhos Martins. E a gente vai ficando por aqui. E a gente volta qualquer outro momento aí com mais entrevistas com pessoas ligadas ao Ginásio de Esportes Chico Neto e ao Estádio de Davis. Valeu! Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda, eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil,
para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo. Feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos. Tocando os corações através do sabor. Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho, rapidinho.